Então, para quem está vindo a primeira vez, só vou falar umas palavrinhas sobre o Seminário Sênior. Já é uma atividade que eu venho promovendo há 2 anos, como aluna de pós-graduação aqui do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da FRJ. E o grande motivo desse seminário é trazer ex-professores do IFIX, uma geração mais antiga de professores. Vários deles foram professores de professores que estão em atividade atualmente, tá? O professor Lucas é nosso velho conhecido, porque ele que foi o primeiro que veio, ele deu um mini curso sobre Seritempo no segundo semestre de 2012 e desde lá não nos deixa, ou a gente não deixa ele, né? E então, hoje ele vai começar essa primeira aula desse mini curso, são 4 aulas sobre Kant, sobre filosofia, ética e política. E para quem quer o certificado emitido pelo departamento, tem que assinar 3 presenças, tá? Para poder receber o certificado na última aula, ok? Eu cometi um erro numa pequena leva dos folhetos do Seminário Sênior e a data, que era semana passada, saiu como se fosse hoje. Então, acho que todo mundo já resolveu. Mas se por acaso aparecer alguém que tenha se inscrito no Seminário Sênior e veio hoje, assina o papel do Seminário Sênior, tá? E quem está nos 2 tem que assinar, já assinou quem veio na semana passada, assina a semana passada, quem não assinou só hoje. Deu para entender o que aconteceu? Hoje fica valendo como a primeira aula do curso do Kant e como para quem não veio sexta-feira passada, para a primeira aula do Seminário Sênior, porque foi um erro meu na digitação do folheto, tá bom? Tudo bem? Vou tomar mais uns 2 minutinhos assim. É um pouco esquisito, eu sou ainda aluna aqui do doutorado, mas eu cometi a ousadia, com a autorização dos meus 2 orientadores, né, de promover os mini cursos livres fora da FRJ, né? Aqui são cursos públicos, né? Esses cursos têm um certo custo. E aí eu estou ministrando 4 cursos livres, daqui a pouco eu vou deixar os folhetos na hora de vocês saírem, vocês peguem para ver. Um sobre Wittgenstein, um sobre Hans Jonas, um sobre os pré-socráticos e um sobre a história da filosofia, em 6 aulas de 2 horas, está em Laranjeiras. Então, depois eu deixo os folhetos aqui, quem tiver interessado em participar, porque esses cursos não são da FRJ, são cursos livres que eu mesma dou, como sou doutoranda só. Tá? Enquanto professor vou apresentar o professor então, para quem ainda não conhece. O professor esse ano faz 60 anos de filosofia, tá? Mais do que eu. Alguém tem alguma pergunta sobre a dinâmica do seminário? Tudo bem? Tem gente nova. Tá? Eu queria dizer que fiquei muito contente, tem gente de mais de 10 instituições, tem gente de vários cursos, economia, história, ciências sociais, direito, psicologia, medicina. Muito legal. E até de 2º grau. E tem mais gente nesse semestre da pós-graduação do que nos outros semestres, o que é bem legal também. Tá? Tem gente de mestrado, doutorado, tem de especialização de outras instituições, tem alguns professores, inclusive de outras universidades, como o Kleber Andrade, que é meu colega aqui da pós. Levanta, Kleber. É que eu não vou poder, infelizmente, eu não vou poder assistir as aulas do professor, mas depois eu assisto a gravação. E o Kleber vai ficar no meu lugar, fazendo essas introduções e moderando depois do debate no final, tá bom? O Kleber já é professor de Ciência Política na UF, mais tarde licença estudando na pós-graduação aqui no PPGF, tá? Bom, então apresentando o professor Lindo, dando início aos trabalhos. Esqueci mais uma coisa. Na última vez que nós nos encontramos, sexta-feira passada, eu não tinha a confirmação do professor Franklin Train do Seminário Sênior. Então, no folheto, quem pegou o folheto atualizado já tem a confirmação do professor Franklin Train, que vai falar sobre o desafio da filosofia na contemporaneidade. Ele é um especialista em relações internacionais e política internacional. Tá? Já deu aula em várias universidades do mundo inteiro. Vale a pena. E o próximo seminário sobre Merleau-Ponty, conforme já estava programado, com a Maria Stausch. E depois é a professora Helena Garcia, que ainda não definiu o tema, mas na próxima vez eu já venho com o tema definido das últimas 2. Tá bom? Então, olha só isso. Já tem bastante. Então, o professor Linto, como eu falei para vocês, esse ano ele completa 60 anos de graduação em filosofia. Ele se formou filósofo e teólogo. Ele se formou em filosofia e teologia no Instituto Pio XII em São Paulo. É um instituto cristão camiliano, da ordem camiliana.
Ele fez o mestrado em Roma, na Universidade de São Tomás de Aquino, e o tema da sua dissertação era Verdade em Tomás e em Kierkegaard. Fez doutorado sobre Heidegger na Universidade Católica de Louvain, na Bélgica, em 72, e o título da sua dissertação é Imaginação e Tempo, onde ele faz uma articulação entre Kant e Heidegger. Tem 2 pós-doutoramentos, o primeiro nos Estados Unidos em 84, sobre valores morais, e o segundo o fez voltar a Louvain em 92 para pesquisar a justiça em John Rawls. E nos últimos 30 anos, ele dedica sua pesquisa ao campo da bioética e é considerado o maior bioeticista do Brasil. Lecionou no Departamento de Filosofia aqui da UFRJ de 72 até 93, e foi o principal articulador da criação do nosso programa de pós-graduação, do qual eu sou aluna e tem vários alunos do PPGF aqui. Durante o período que ele foi chefe do departamento. Foi chefe do departamento vários períodos, durante esses 20 e poucos anos que trabalhou aqui, e nessa época ele criou o PPGF. Primeiro o mestrado, depois o doutorado. Também se empenhou ativamente para a criação da ANPOF, que é a Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia, que nesse ano realizará o seu 16º Congresso Bianual em Campos do Jordão, no final de outubro. Após a sua aposentadoria aqui na UFRJ, o professor Olinto passou a lecionar no Departamento de Filosofia da UERJ, aonde se aposentou pela expulsão. Aí, ele ainda ministra aulas na universidade, foi professor visitante, e ele dá aula lá na UERJ, mas por um outro programa de pós-graduação, que é um programa interuniversitário, que envolve a UF, a UERJ, a UFRJ e a Fiocruz. Chama-se Programa de Pós-Graduação Interuniversitário em Bioética, que temos alguns representantes aqui também. Tá? Lá nesse programa, ele dá aula toda semana de filosofia, tá? Para esse grupo de pós-graduação em bioética. E tem intensa atividade acadêmica de orientação. Ele tem muitos orientandos lá na bioética e algumas co-orientandas aqui na UFRJ. Além da vida universitária, o professor Lito participou da criação da Sociedade de Estudos e Atividades Filosóficas, chama-se CEAF, que é uma instituição que teve grande importância para o retorno do ensino da filosofia no ensino médio no Brasil. Importância assim de atuação política. Tá? Há mais de 40 anos, o professor, que foi padre até quase 50 anos, ele mantém uma atividade social na comunidade do Borel, lá na Tijuca, onde criou e mantém escolas de educação infantil e profissionalizante, creches que cuidam mais de 200 crianças, um pequeno ambulatório médico, onde eu trabalhei durante cerca de um ano, uma igreja católica, 2 igrejas católicas, né? E um centro de convivência social. Ele tem 16 livros publicados, eu geralmente trago, eu esqueci de trazer. O último, Sentidos da História, veio à Luna em 2013, e tem um no Prelo, chamado Ética da Solidariedade Antropocósmica. E tem um livro dele chamado Ética e Justiça, que teve a 16ª edição esgotada no ano passado. Então, eu gosto de fazer essa apresentação do professor Linto, para a gente ter noção, né, da vivência, da experiência que ele pode trazer para a gente, sintetizando em 4 aulas a filosofia do Kant, desde a sua fase crítica. Hoje ele vai falar sobre o iluminismo em geral, depois na próxima aula a fase crítica do Kant, depois a parte ética e a parte política, que são os livros do Kant. Tá bom? Alguma pergunta então? Não? Eu recebi esse programa aqui, não está, esse programa é o outro. Foi aquilo que eu falei há pouco, essa aula ficou no lugar da aula da professora Maria do Carmo, que saiu errado a data. Mas está valendo, a senhora assinou no seminário sênior, tá? E os assuntos são afins. A aula que a senhora perdeu, quem veio na semana passada, era sobre Aristóteles, Hobbes e Kant. E o professor vai dar um mini curso sobre Kant. Então, afim, fica valendo para esse seminário. Vai seguir esse aqui? Isso, vai prosseguir esse aí. Isso. Foi um pequeno erro de digitação, saiu na primeira leva dos folhetos. Tudo bem, então? Então eu vou sair, o professor começa. Tá bom? Obrigada, desculpa o atraso. Eu volto mais tarde. Bom, obrigado, doutora Sara, que apresentou o prosa aberto e também a minha bebida, tanto que eu estou na viva, mas é isso que é preciso na vida. Sem querer, ela te entregou a sua idade, né? Como é que é? Sem querer, ela entregou a sua idade. 60 anos de estudo. Deixa eu falar uns minutos.
A propósito da idade e da velhice, eu vou repetir o que eu disse na sexta-feira passada, que não é da minha autoria, apesar de eu ser médica, é da autoria do professor Cláudio Oliveira, lá da UF. Nós, da área das humanidades, filósofos, cientistas sociais, historiadores, o auge da nossa carreira é lá pelos 60, 70 anos. Então a gente tem que se cuidar bem da saúde para chegar lá bacana, entendeu? Porque a gente precisa acumular leitura e tempo de vivência. Boa aula, professor. Obrigada. Então, quero saudar todo mundo que está aqui, bastante numerosos, para estudar canto, e fico admiradíssimo de ver que sexta-feira, à tarde e noite, aqui no IPIX, ainda haja muita gente, mas aqui juventude, muita juventude, que vem estudar filosofia. Isso é vontade de filosofia mesmo. No meu tempo de sexta-feira, isso aqui era vazio. Pelo meio-dia esvaziava tudo, agora está cheio. Bem, como a doutora Sara falou, então eu vou dar essas 4 palestras e hoje eu vou dar uma bem geral. Que se chama, como diz o Folter aqui, o espírito do iluminismo. O espírito do iluminismo. Geral e no fim, quem sabe eu vou fazer uma leitura da conclusão da crítica da razão prática, onde aparece todo o espírito de Kant. Esse iluminismo, então, filosofia moderna, abrange mais ou menos 200 anos. 200 anos. Isto é, de 1600 a 1800. Para arredondar os números para guardar com mais fácil. Ou seja, de Descartes a Kant. Descartes começou a filosofia dele em 1619. E a iniciativa que ele teve